hoje temos mais uma vez a participação do professor Henrique Miranda no quadro Comportamento. Henrique, é com você. Olá, que bom estar com vocês em mais um Conexão Unipan no nosso quadro Comportamento. Hoje nós vamos falar das pessoas acomodadas e das pessoas que lutam. Existe uma diferença muito grande entre esses dois tipos de pessoas. As pessoas acomodadas são aquelas que elas se acostumaram com o sofrimento e parece que elas nutrem um sentimento de gostar de sofrer. Sempre que você encontra com essas pessoas, elas têm algo para reclamar, elas têm algo do que se queixar. Geralmente, essas pessoas que são acomodadas com o sofrimento, que aprenderam a sofrer, que gostam de sofrer, elas se colocam na posição de coitadas, de pessoas sofredoras e que, portanto, merecem a atenção e a pena de todos que a rodeiam. Uma coisa interessante é que nas instituições onde nós trabalhamos, essas pessoas elas costumam se aglomerar, elas costumam se juntar. Geralmente, quando você tem alguém que é muito acomodado com o sofrimento, que gosta de reclamar sempre, ao redor dessa pessoa existem outros que também gostam de fazer o mesmo e eles formam o grupo dos acomodados com o sofrimento, que só reclamam, que só se queixam, mas não fazem efetivamente nada para mudar a situação. Engraçado, essa situação ela é muito estranha, porque se nós pararmos para observar os demais animais na natureza, quando os animais estão diante de uma situação de sofrimento, de uma situação incômoda, esses animais eles juntam todas as suas forças para poder sair da situação de sofrimento, da situação incômoda. Então o mesmo deveria acontecer conosco. Sempre que nós estivéssemos frente a uma situação incômoda de sofrimento, nós teríamos que mobilizar todas as nossas forças para poder sair dessa situação. E é aí que entra o segundo tipo de pessoa, que são as pessoas que lutam. Aquelas que, embora sofram, embora vivam rodeadas de problemas, elas não se queixam apenas. Queixar, nós vamos nos queixar sempre porque nós somos humanos. Não é todos os dias que nós nos levantamos de bom humor. Aliás, se vocês conhecerem alguém que todos os dias está de bom humor, 24 horas bem-humorada, fujam, porque essa pessoa é falsa. Ninguém é 24 horas bem-humorado. Mas também ninguém é 24 horas azedado, né? 24 horas reclamando do mundo. Se vocês conhecerem alguém assim, também fujam. As pessoas que lutam, apesar de sentirem tristeza, ansiedade, apesar de sofrerem, apesar de se queixarem, elas fazem uma coisa muito importante que os coitadinhos não fazem. Elas lutam, elas arregaçam as mangas e tentam fazer alguma coisa. E é aí que está a diferença, gente. É aí que está a diferença entre aqueles que são competentes para viver e aqueles que são incompetentes para viver. Os competentes transformam os problemas em desafios. Já as pessoas incompetentes, elas transformam os problemas em obstáculos insuperáveis. Ao invés de resgatarem forças para poder superar esses obstáculos, elas apenas reclamam. Os que lutam, não. Os que lutam, apesar de reclamar, como eu lhes falei, eles resgatam forças, eles resgatam emoção e eles lutam. Eles tentam sair da situação de sofrimento. Eles fazem alguma coisa. São as pessoas empreendedoras. Para eu encerrar, eu gostaria de lembrar aqui um filósofo contemporâneo que viveu, que foi Jean-Paul Sartre, né? Que faleceu no século passado. Jean-Paul Sartre dizia, que ele era o principal filósofo de uma corrente chamada existencialismo, ele dizia que todos nós, na nossa existência, vivemos num grande show. Sartre dizia que a existência é um grande palco e que no palco da nossa existência, nós somos responsáveis pela nossa atuação. Se a nossa atuação no show da existência é uma atuação boa, a culpa é nossa. Se é ruim, a culpa também é nossa. Segundo Sartre, nós não podemos culpar os outros da nossa atuação no palco da existência. E ele ainda dizia mais. Ele dizia que nesse palco que é a existência, se você quiser se dar bem, você deve assumir o papel de protagonista. E assumir o papel de protagonista da sua existência é trazer para si a responsabilidade da sua vida.
Saber que, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, você é o único responsável por resgatar forças e superar essa situação. Hannah Arendt, que também foi uma grande filósofa do século passado, ela foi presa durante o nazismo nos campos de concentração de Hitler. Ao ser libertada, depois de todo o horror que ela passou, os jornalistas perguntam a Hannah o que ela faria da vida dela depois de todo aquele horror que ela havia vivido, que foi o nazismo. E Hannah responde: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu farei com aquilo que fizeram comigo. É isso daí. Nós não escolhemos os problemas. Alguns até que nós os cavamos com as próprias mãos. Mas geralmente nós não escolhemos os problemas. Mas a maneira como enfrentá-los, nós escolhemos sim. Nós podemos enfrentar os problemas nos acomodando e reclamando, ou então podemos resgatar forças e enfrentar de peito aberto os problemas. E tornar assim a nossa existência muito mais alegre, muito mais saborosa e muito mais competente. É isso aí. Essa foi a minha dica para o Conexão de hoje. Espero poder ter ajudado a vocês e espero ajudá-los no próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Gostaram das dicas do professor Henrique? Então vamos agora para um bate-papo animado com o professor Roberto Carlos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Então, como o nosso programa hoje está abordando muito o tema mulher, nosso tema não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre a mulher na história. Professor, no primeiro momento eu quero que você fale para a gente a respeito dessa deficiência que nós notamos ao longo da história de não termos muitas informações a respeito das mulheres. Por que existe essa carência? Na verdade, a história ocidental foi construída pelos homens. Então, o que nós falamos na história é um posicionamento androcêntrico. O homem, o masculino, como centro da cultura. Nesse sentido, ao longo dos séculos, houve um processo de higienização, de asepsia, dos nomes interessantes de mulheres proeminentes. Todavia, se você for investigar na perspectiva histórica, você vai encontrar, mesmo dentro dessa cultura ocidental, vários nomes representativos. Eu poderia citar, por exemplo, na filosofia você vai encontrar Aspásia de Mileto, na pintura você vai encontrar no Renascimento Artemisia Gentileschi, uma pintora importantíssima, pouco estudada e pouco conhecida, principalmente no Brasil. Na literatura nós encontraremos uma série de mulheres, principalmente nas artes em geral, no século XX, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, e outras que marcaram a época. Se nós fizermos um recorte para o Brasil, nós poderíamos destacar, por exemplo, no século XIX, passagem para o XX, Chiquinha Gonzaga, na historiografia brasileira de Minas e na historiografia de Minas Gerais, por exemplo, você pega Dona Beija, Januária, Chica da Silva, Joaquina do Pompéu, que foram figuras proeminentes, mulheres proeminentes e que são poucos, têm pouca visibilidade ainda no nosso imaginário. E como você mesmo disse, apesar desse esquecimento por parte dos responsáveis por registrar a história, nós sabemos que muitas mulheres elas atuaram e marcaram nossa sociedade. Eu queria que você citasse exemplos no Brasil. Um exemplo de uma mulher que realmente fez a diferença e por quê? Eu citaria Chiquinha Gonzaga, tendo em vista o período que ela viveu, um período de um conservadorismo intenso, Ela abandona um casamento, era uma musicista, deixou inúmeras composições, lutou pelos direitos autorais dos compositores, numa época em que não se falava nisso, vai ser reconhecida já no final da vida, é uma vida extremamente densa de experiências, de enfrentamentos, e talvez em termos de resistência, de uma mulher combativa, uma mulher com um ideal emancipatório extremamente claro, com objetivos bastante próximos, ela não tinha destemor, ela não tinha temor, ela era uma mulher destemida, aliás,
né, em relação às pressões sociais, eu não vejo nenhum outro símbolo, né, logicamente que nós temos inúmeros, mas pelo minha afeição à obra da Chiquinha Gonzaga, né, os chorinhos, enfim, eu a considero uma figura de grande destaque na cultura brasileira. E para você, Roberto, atualmente, você acha que o papel da mulher é reconhecido? Do ponto de vista histórico, nós faltamos muitas pesquisas ainda. Inclusive, o tema mulher é um tema negligenciado na cultura brasileira. Se fala muito, há pesquisas em grande número, tratando, por exemplo, a feminilização da docência, né, a mulher no magistério, a mulher no lar, mas a mulher no ambiente público, ainda nós temos muito poucos estudos. Obviamente que isso decorre do papel que a mulher ocupa hoje na sociedade. Uma mudança que vai trazer, com certeza, em breve, alterações profundas na sociedade brasileira, foi o que ocorreu ano passado, quando o número de mulheres na universidade superou o número de homens. Obviamente, essas mulheres conquistarão postos mais elevados e vai haver uma redefinição dos espaços sociais. Nesse sentido, nós podemos perceber que mudanças profundas acontecerão em breve. Então, muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Esperamos recebê-lo aqui em breve. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma edição do Conexão Unipan. Estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até o próximo Conexão Unipan.